nós estamos falando sobre a restauração das portas de Jerusalém, e hoje nós estamos na 10ª porta, e tenho certeza que você que vem aprendendo, muitas coisas foram ensinadas nessas 10 portas. E é importante nós termos esse entendimento, porque nós precisamos saber o que deve entrar na nossa vida e o que deve sair da nossa vida. Portas servem tanto para entrar quanto para sair. Portas é um lugar de acesso. E se a gente não tiver sabedoria e entendimento, a gente acaba errando, porque muitas vezes deixamos entrar coisas que não deviam entrar e acabamos perdendo. Essas coisas saem da nossa vida sem que a gente entendesse que essas coisas podiam ficar. Então, por isso que é importante nós entendermos. Hoje nós vamos falar sobre esta porta, a porta do Oriente, a porta dourada, para a gente entender o que a Bíblia pode nos ensinar. Esta porta aqui é uma das portas mais importantes de Jerusalém. E ela se encontra no lado leste, de frente com o Jardim das Oliveiras. Ela está bem de frente com o Jardim Jardim das Oliveiras. Por esta porta se entrava no templo de Jesus, no espaço que dava exatamente no templo. Então ela é chamada também de porta oriental. A porta que nós estamos falando aqui, essa porta, ela fica localizada em direção ao Oriente, aonde nasce o sol. Por isso que ela é também chamada de porta dourada. Isso porque durante o dia ela ficava iluminada, parecendo sempre ser brilhante. E esta porta é a porta pelo qual muitos dos israelitas, existe uma profecia sobre isso, nós não vamos adentrar hoje aqui, porque essa porta aqui também é falada no livro de Ezequiel. Então os judeus, os israelitas acreditam que o Messias entrará por essa porta. Então nós percebemos aqui a importância dessa porta dourada. Também em outra versão chama-se porta da misericórdia. Então notem, a porta do Oriente é a porta dourada, é a porta da misericórdia. Então quando a gente puxa para nós cristãos, essa porta ela tem um valor espiritual muito forte, porque segundo os evangelistas, foi por essa porta que Jesus entrou montado em um jumentinho. Lembra? Quando Jesus subiu num jumentinho e foi em direção a Jerusalém, foi exatamente por essa porta que Jesus entrou. Quando as multidões aclamavam dizendo: Hosanas ao Filho do Homem, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto do céu. Então, quando nós observamos isso aqui, nós entendemos algumas coisas. Primeiro, que nós também devemos ir atrás de Jesus. Como? Glorificando a sua presença. E eu creio que essa seja a primeira escolha que nós devemos fazer, restaurando esta porta no nosso coração. Devemos fazer a escolha de vivermos primeiramente com humildade. Por que Jesus veio montado em um jumentinho? Para mostrar humildade.
Segunda, então a primeira coisa que nós devemos aprender para seguir Jesus, nós temos que ter humildade de coração. Tem muitas pessoas que não seguem os princípios de Cristo exatamente por falta de humildade. O orgulho nos impede as nossas mudanças. Se você olhar todas as coisas que você não consegue mudar na sua vida, você vai encontrar o orgulho. O orgulho impede a gente de mudar. Quantas vezes nós sabemos que precisamos de mudança, mas não mudamos? Quantas vezes nós vemos áreas da nossa vida que estão perecendo e que só serão transformadas com uma mudança, mas o orgulho muitas vezes não permite que a gente mude. E quando a gente não muda e é necessário mudar, nós acabamos prendendo dentro do nosso coração coisas que não eram para permanecer, coisas que não eram para ficar, e tudo aquilo que não é para ficar na nossa vida, se fica, nos atrapalha. Deixa eu voltar com esse entendimento. Tudo aquilo que é para sair da nossa vida, se não sai, logo, isto que ficou vai atrapalhar a nossa vida. Por quê? Porque a vida é um ciclo. Não é verdade? A vida ela é imutável. Amanhã será diferente de hoje. Nós devemos entender que cada dia é único. O próprio Jesus disse. Ele disse que nós devemos viver o mal de cada dia. Então nós entendemos que cada dia é um dia único. Coisas boas e coisas ruins acontecem num dia único. Então as coisas nunca serão parecidas. E quando a gente perpetua sentimentos, pensamentos, atitude, quando a gente guarda no baú da nossa alma coisas que não deveriam ficar, a gente acaba atrapalhando o nosso futuro. Por que a gente atrapalha o nosso futuro? Porque existem coisas que não combinam com o nosso futuro. Tem coisas que já não servem para quem a gente está se tornando. E muitas vezes a gente não consegue entender isto exatamente por causa da falta de humildade. Então a primeira coisa que nós devemos pedir para Deus, se a gente quer verdadeiramente mudar de vida, é: Senhor, me dá um coração humilde. Senhor, me dá entendimento e me dá humildade para que eu possa mudar. Então, para seguir Jesus, primeiro tem que ter humildade, segundo tem que ter louvor, porque nós devemos sempre agradecer a Deus, o Deus que nos criou. E cada pessoa ela deve entrar nessa atmosfera de gratidão. Notem, gratidão cria uma atmosfera. Assim como a ingratidão também cria. Você já esteve em ambientes onde as pessoas são ingratas? Quem já esteve? A pessoa não reconhece o que tem, não reconhece o que recebeu, não reconhece os benefícios que recebeu. E isso cria uma atmosfera. Isso cria um ambiente. Por isso que se nós queremos ser transformados, nós precisamos criar essa atmosfera de gratidão. Por quê? Porque o homem foi criado por Deus e para louvar a Deus. Então, se nós somos criados para louvar a Deus e a gente não louva, a gente acaba errando a direção da nossa vida. Sempre há um motivo para agradecer. Sempre há um motivo para a gente glorificar a Deus. Então, se a gente está tendo entendimento, se a gente é sábio e a gente sabe que a gratidão cria um ambiente,
cria uma atmosfera, assim como a ingratidão também cria uma atmosfera. Tudo vem para você entender qual é o tipo de vida, de ambiente que você quer estar. Porque que acontece? Às vezes as pessoas não entendem isso e eles mudam de ambiente. Não tem pessoas que vivem mudando? Muda de emprego, muda de casa, muda de amigos, muda de tudo. Mas ele não entendeu ainda que a grande mudança tem que acontecer na sua cabeça. Porque você fica mudando porque você não está concordando com o ambiente que você está vivendo. Só que se você notar, você mudou de casa, mudou de emprego, mudou de amizades, mudou de pessoas, mas agora o ambiente está igual ao ambiente no qual você saiu. Por quê? Porque ambientes não mudam pessoas, pessoas mudam ambientes. Você consegue entender isto? Então, se o ambiente está se repetindo, não é as pessoas que estão naquele ambiente que estão erradas. Então, o que acontece? Quando as pessoas não têm esse entendimento, elas se tornam presas. Elas se tornam vítimas do não entendimento, porque a Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, tudo que a gente precisa é fazer uma introspectiva de vida e pensar com humildade: será que não é eu que estou afetando o ambiente? Será que não sou eu, porque eu mudei de pessoas, mudei de casa, mudei de trabalho, mudei de amizades, porque eu achava que toda aquela situação que eu vivia não era o tipo de vida que eu queria viver. Agora eu mudei tudo. Porém, o ambiente é o mesmo. O ambiente se transformou no mesmo ambiente que eu fugi. Por quê, queridos? Porque o ambiente não muda pessoas. Pessoas mudam o ambiente. Então, amados, nós precisamos criar uma atmosfera de gratidão. A coisa mais maravilhosa que tem é você viver numa atmosfera, num ambiente onde a gratidão está. Pessoas gratas sempre têm um motivo de agradecer. Eu pergunto, você já agradeceu a Deus hoje? Você já louvou a Deus hoje por você estar aqui? Ah, pastor, não tenho pelo que agradecer, mas você está aqui. Será que a vida já não é uma dádiva de Deus para todos nós? Será que você estar respirando, estar com saúde, já não é um motivo para a gente agradecer? Então tudo vai da nossa motivação, amados. Às vezes nós somos tão presos num tipo de vida que a gente é motivado a viver aquele tipo de vida. Então, quando a gente tem essa gratidão, nós somos gratos pelas pessoas que estão ao redor de nós, gratos pela saúde, pela igreja, pela família que temos. E sendo assim, a porta dourada, olha só, quando se fala porta dourada, olha que coisa rica. Porta dourada, o que nos lembra? Quando se fala de porta dourada, não lembra de riqueza? O problema é que as pessoas acham que a maior riqueza da vida é ter dinheiro, e não é. Tem gente que concentra a sua vida em riquezas, mas riquezas não trazem alegria. Então, amados, a maior riqueza que você pode ter na vida é a gratidão. A gratidão faz você ser feliz, mesmo estando no deserto, mesmo estando no meio das batalhas, mesmo estando no meio das lutas. A gratidão, ela cria essa atmosfera.
ela cria esse ambiente. Sabe quando você está cercado de problemas, mas você está bem? Sabe quando você está cercado de lutas, mas está tudo bem? O que faz a gente estar bem? O coração grato. Por quê, amados? Porque a gente tem que ser grato. Porque se a gente está no meio de uma batalha, a gente está no meio de uma luta, mas a gente tem um entendimento que já passamos outras vezes pelas mesmas lutas. Já passamos outras vezes pelas mesmas dificuldades e sempre a gente acabou superando, sempre a gente acabou vencendo. Isso não é um motivo para você ser grato? O problema, amados, é que muitas vezes nós invertemos a situação. E em vez de gratidão, nós trocamos por uma palavrinha próximo de gratidão, fala parecido, chamado murmuração. Vocês sabiam que a murmuração nos distancia dos propósitos de Deus? Eu pergunto, hoje você mais agradeceu ou você mais murmurou? Analise. Hoje você mais louvou a Deus ou mais você amaldiçoou as coisas que não estavam dando certas? Notem, quando nós amaldiçoamos aquilo que não está dando certo, nós estamos perpetuando esta coisa em continuar não dando certo. Como assim, pastor? As coisas que não funcionam, você tem que começar a abençoá-las, querido, para que elas funcionem. Se você não fizer isso, você não vai criar um ambiente de transformação, um ambiente de gratidão. Então a nossa atitude deve ser a de louvar sempre a Deus, não murmurando, não lamentando, não com cara feia a todo momento, mas tendo gratidão no nosso coração. A murmuração deixa a gente feio. Em compensação, a gratidão deixa a gente bonito. Olha aí do seu lado, tem um irmão feio e bonito, olha aí. Dá uma olhada no rosto dele. A Bíblia diz assim, que a gratidão aformoseia o rosto. Sabe o que está dizendo, Rony? Que o feio fica bonito quando ele é grato. E a ingratidão, ela tira a formosura do rosto. O que significa? O bonito fica feio. Vocês conhecem pessoas bonitas que são feias? E pessoas que são feias, mas são bonitas? Que você conversa 5 minutos com ela, e você começa achando ela feia e termina achando ela linda. O que é isso? É a gratidão. A gratidão tem esse poder. E tem pessoa que você fica encantado pela beleza, mas quando você conversa 5 minutos, você sai dali cabisbaixo, pesado, coração pesado, tudo fica pesado. Por quê? Porque a ingratidão tem esse poder. Tem uma pessoa abençoada do seu lado aí? Diga assim, ó: melhore a cara, minha irmã, seja grata. Oi, meu irmão. Então, outro fato que nós devemos considerar sobre esta porta é que ela está sempre luminosa. Então, porque ela foi feita de frente aonde nasce o sol. E quando a gente olha para a palavra de Deus, Jesus diz que nós devemos, que Ele era a luz do mundo e que nós também somos a luz do mundo, o sal da terra. O que significa isso, amados? Que nós devemos ser um farol no meio das trevas. De repente você trabalha num lugar onde ninguém conhece Jesus, mas você se torna um farol naquele lugar.
E é interessante, se você pegar uma luz dessa aqui, e você colocar numa área aberta, o que vai acontecer? Vai atrair, não vai? Muitos bichinhos. Sim ou não? Muito. Né? Às vezes fica cheio o chão. Porque a luz tem esse poder libertador, transformador de atração. Então, quando a gente entende isso, nós devemos entender aonde eu estou sendo luz ou eu estou sendo trevas? O meu agir está sendo iluminado por Jesus? Eu estou me tornando luz para os outros, a ponto dos outros serem atraídos por mim? Já conversou com alguém e disse assim, o que você tem de diferente? Parece que brilha um negócio no teu rosto, quando eu converso com você me sinto bem. O que é isso, amados? É a luz de Cristo. Como também tem pessoas que você conversa e você sai ruim, sai com dor de cabeça, ânsia de vômito. Por quê, amados? Porque aquela pessoa está em trevas. Aquela pessoa está vivendo num ambiente de escuridão. Mas Jesus, Ele quer iluminar as nossas trevas. Ele penetra as nossas trevas. Entender que se Jesus penetrar as nossas trevas, notem que Jesus entrou pela porta dourada. Essa porta, ela precisa da entrada do Senhor Jesus. Lembra que eu falei que entender as portas é entender o que deve entrar e o que deve sair? O que deve entrar na nossa vida pela porta dourada? Jesus. Quando a luz chega, as trevas saem. É simples assim. Notem, a presença das trevas sempre é por causa da ausência de luz. As coisas negativas que você está vivendo não é porque Deus não te ama, é porque Deus não está tendo acesso no teu coração. É porque você não está permitindo que Jesus entre e ilumine o que precisa ser iluminado. Então hoje, nessa noite, nessa 10ª porta, nesse caminho de restauração, a porta dourada também é porta da misericórdia. E aí quando a gente olha para a Bíblia, diz assim, se as misericórdias do Senhor não nos alcançassem, nós teríamos perecido. Então você vai ver que muitas coisas que você superou, não foi por causa de você, foi por causa da misericórdia de Deus. Então é bom nós entendermos que quando Jesus chega até nós, Ele está estendendo a sua misericórdia, Ele está trazendo a sua misericórdia até nós. E que bom que todos nós fomos alcançados pela misericórdia do nosso Deus. Notem que sem a misericórdia nós seríamos consumidos, nós seríamos destruídos. Então que nessa noite, queridos, na restauração da porta dourada, permita também Jesus entrar por essa porta. Permita Jesus entrar e fazer as mudanças que são necessárias fazer. Permita Jesus entrar e iluminar o teu coração, iluminar os teus pensamentos, iluminar os recônditos da alma que ainda estão escurecidos pela falta de entendimento. Que Jesus restaure a tua vida nessa noite e você possa restaurar a porta dourada. Mas isso só vai acontecer se você permitir Jesus entrar. Permitir é dar permissão, é convidar, fazer como Zaqueu. Lembra lá Zaqueu? Ele subiu
em uma árvore para enxergar, ver Jesus. A partir do momento que ele viu Jesus, que ele enxergou Jesus, Jesus se convidou para entrar na casa dele. Se convidou. A todo momento Jesus está se convidando para entrar na tua vida. Como assim, pastor? Sim, ele mesmo diz: eis que estou à porta e bato. E aí ele diz: se alguém abrir. Então notem, abrir ou não abrir é uma decisão. Permitir ou não permitir é uma decisão. Então quando você abre, Jesus entra, e a Bíblia diz que ele entra e ceia com a gente, ou seja, ele entra na nossa intimidade e ele muda a nossa maneira de enxergar as coisas. Ele muda a nossa maneira de pensar, de agir, e a gente começa a entender muitas coisas que nós não estávamos entendendo. Então que a porta da misericórdia seja restaurada na tua vida nesta noite. Que você, com humildade, diga: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, muda os meus pensamentos, muda as minhas atitudes. Senão você vai ficar mudando de ambientes, mas tudo o que precisa mudar é aqui, a tua mente, é aqui, o teu coração. Quando você muda, muitas vezes o ambiente muda. Muitas vezes as situações mudam, porque você mudou. Amém? Já falei aqui em outras feitas, as grandes cartas de Paulo foram escritas num ambiente hostil. Paulo escreveu a maioria das cartas preso, dentro de uma prisão. Segundo os historiadores, teve cartas que Paulo escreveu com a água pela cintura. E notem o que Paulo escreveu. Você não vai ver alguém lamentando, murmurando, alguém hostil. Não, você vai encontrar Paulo dando motivação para a igreja de Cristo. Então, ou seja, o ambiente não definiu, porque Paulo estava preso por fora, mas não estava preso por dentro. Essa é a diferença. Aí é que está toda a diferença. O problema está quando a gente é livre por fora, mas é preso por dentro. Você conhece pessoas que são presas por dentro? Que o coração é preso, tem amarguras que não sabe de onde vem, tem medos que não sabe de onde vem, tem opressões que não sabe de onde vem. Por quê? Porque dentro está preso. Quando a gente é livre por dentro, o ambiente já não importa mais. Quando a gente é livre por dentro, nada do lado de fora consegue nos prender. Quando você entende isso, verdadeiramente você será livre.